nome é Tatiana Teixeira, eu sou editora do Observatório Político dos Estados Unidos, o OPEU, e professora colaboradora do IRID da FRJ. Junto com a professora Neuza Maria Bojiquian, apresento o Diálogos INEU. Diálogos INEU e o OPEU são iniciativas de difusão científica do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o NCT-INEU, e todos contam com o apoio da CAPES, do CNPq e da FAPESP. Hoje, a gente vai falar sobre a grande estratégia dos Estados Unidos. E para tratar desse tema, a gente conta com um grande especialista na área, professor Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais da UERJ, tanto na graduação quanto na pós-graduação, pesquisador do NCT-INEU e meu orientador no mestrado de Relações Internacionais na UF. Seja bem-vindo, Williams. Por favor, fique à vontade para completar algum... Enfim, o Lattes é grande, sabemos, né? Se você quiser incluir alguma outra filiação institucional, e daí a gente continua a conversa. Muito obrigado. Quero dizer que é um prazer muito grande voltar a participar desse programa de diálogos do INEU. Muito obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de começar a apresentação pelo começo, né? Então, o que é a grande estratégia? Pensando em termos de defesa, segurança, política externa, como a gente pode definir? Para quem está chegando agora, não sabe o que é grande estratégia, né? Quem está assistindo o Diálogos. O que costuma se denominar grande estratégia é a política internacional das grandes potências. É a política internacional daqueles estados que têm ambições globais ou o que seus interesses têm alcance global. Então, a estratégia dos pequenos estados, vamos dizer assim, é se manter, né, como Estado, manter a sua soberania, defender a sua soberania. Aqueles estados considerados médios, né, estados em desenvolvimento, numa leitura mais econômica, sociológica, são aqueles que têm uma política externa de alcance maior, mais amplo do que os pequenos estados, mas limitados em relação às grandes potências. Poderíamos dizer que é de alcance regional. Ao passo que as grandes potências, elas pensam o mundo como um todo. Os seus interesses estão espalhados por todo o mundo, então todos os fatores são levados em consideração. Como você bem disse, não apenas a política externa, mas a política de defesa, a política econômica, portanto, é uma política global para o globo. Isso é a grande estratégia. Bom, você falou grandes potências, então, claro que isso diz respeito, né, ao nosso programa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, desde 1980, a Casa Branca ela é obrigada a apresentar uma estratégia de segurança nacional, National Security Strategy, ao Congresso. E, enfim, em tese, anualmente seria desde 1987, uma estratégia por ano, e depois do governo George W. Bush, passou a ser uma estratégia por mandato. Né? Esse documento, que é importante, né, e, assim, a gente vai falar, né, acho que isso deve aparecer na nossa conversa, ele vai definir metas e objetivos, né, dos Estados Unidos, articulados com os interesses americanos no plano internacional e baseados na sua visão de grande estratégia. Então, quando a gente pensa nos Estados Unidos, qual é essa grande estratégia? Né? Aí eu vou pedir para você, assim, é uma tarefa difícil, falar em poucas, assim, de uma forma breve, fazer uma linha do tempo para a gente, dessa grande estratégia, assim, ali do fim da Guerra Fria, e aí, enfim, pegando desde Bush pai, que na verdade ele ainda não tinha, né, uma grande estratégia, a gente vai até Trump. E aí Biden a gente fala daqui a pouquinho. Bom, eu diria o seguinte, o grande compromisso que
um presidente dos Estados Unidos, qualquer que ele seja eleito pelo Partido Democrata, seja eleito pelo Partido Republicano, é o de manter os Estados Unidos em posição hegemônica. Esse é o grande compromisso. Eu diria, esse é o objetivo estratégico. Evidentemente que, de presidente para presidente, de partido para partido, esse objetivo ele quer dizer, se deseja, né, alcançá-lo de maneiras diferentes, né? Então, nós temos diferenças de política externa, de presidente para presidente, de partido para partido, mas sempre mantendo esse objetivo estratégico, que é manter os Estados Unidos em posição hegemônica. Né? Agora, o que nós temos observado é o seguinte, historicamente, né, é o seguinte, essa posição ela foi garantida, né, após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Entraram na guerra em recessão, né? A Grande Depressão, e, por meio da guerra, os Estados Unidos conseguiram reverter a sua situação e chegar ao fim da guerra, né, fortalecidos e amplamente dominantes no mundo ocidental, uma vez que a União Soviética também saiu fortalecida. Então, durante o período de 1947 até 1990, nós tivemos um sistema internacional bipolarizado, né, em que os polos, Estados Unidos, União Soviética, mantiveram uma relação bastante difícil, né, em certos momentos sem diálogo algum, depois com diálogo, com a detente, a partir dos meados dos anos 60, né? E que se deu o nome a isso, esse diálogo difícil, em virtude da incompatibilidade dos sistemas de Guerra Fria. Agora, depois de 1990, na década de 1990, passamos a ter uma situação diferente. Isto porque, com a derrubada do Muro de Berlim no final de 1989 e as revoluções de veludo na Europa Ocidental, que determinaram a dissolução do campo comunista na Europa Oriental, do mundo soviético, para culminar com isso, houve a própria dissolução do Estado Soviético, em 1991. Então, a partir daí, os Estados Unidos usufruíram de uma posição, vamos dizer, ímpar. Passaram a ser o centro das relações internacionais, o centro do mundo. Isso, inclusive, deu aso à famosa tese do Francis Fukuyama, do fim da história e o último homem. Mas o fato é que o próprio dinamismo das relações internacionais, as contradições das relações internacionais acabaram levando a que essa posição fosse colocada em xeque. E essa posição ela passou a ficar em xeque com a ascensão da República Popular da China. Em 1978, a China, sob a liderança de Deng Xiaoping, iniciou um programa de reformas. Houve momentos de dificuldade na China. Em 1989, no início, fevereiro de 89, houve o episódio da repressão ao movimento estudantil na Praça da Paz Celestial, e isso fez com que os Estados Unidos liderassem um movimento de boicote à China, numa tentativa de interromper o seu crescimento.
Porém, o nacionalismo chinês prevaleceu, né, uma vez que a diáspora chinesa socorreu o Estado chinês e fez pesados investimentos na China, os chineses de Taiwan, os chineses de Hong Kong, aqueles na Tailândia, na Austrália, no Japão, em toda parte, acorreram à China, fizeram um acordo com o Estado, os investimentos voltaram, a China voltou a crescer, né? Um pouco mais adiante, na década de 90, a China mergulhou, vamos dizer assim, na globalização. A partir de 93, a China deixou de ser autossuficiente em petróleo e passou a importar petróleo. Então, isso mudou o status completamente, né? Uma vez que a China passou a se preocupar em buscar diversificação nos seus fornecedores e também proteger as suas rotas, como todos os estados fazem, né? Portanto, foi se verificando assim uma bifurcação, né? Vamos dizer, uma contradição, de modo que chegamos até ao momento mais recente, que a China se apresenta como uma grande potência, uma superpotência, rival dos Estados Unidos, né? Superpotência porque ela tem assento permanente no Conselho de Segurança, ela dispõe de um dispositivo militar nuclear e tem a economia mais dinâmica do mundo, né? Portanto, há aí, naturalmente, sim, uma organização, um sistema capitalista diferente dos Estados Unidos, né? Que é uma economia que os chineses denominam de socialista de mercado, que são relações de mercado sob o controle do Estado, sob o controle do Partido Comunista, né? Então, nós temos aí uma rivalidade. E isso tem sido o principal problema para os norte-americanos, né? Os governos, né, eles têm alternado políticas, têm proposto políticas diferentes para enfrentar o chamado desafio chinês, né? Então, o presidente atual, Joe Biden, ele tenta recuperar o terreno que, segundo os democratas, foi perdido com o governo de Donald Trump, que, por sua vez, também considerava que estava tentando recuperar o terreno perdido no governo do Obama, né? O fato é, portanto, que os Estados Unidos continuam perseguindo a posição hegemônica e não sabem bem como conter os chineses, né? Nesse sentido, a guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia hoje tem tudo a ver com isso. Mas o governo Biden tem uma grande estratégia clara? É possível dizer que existe essa grande estratégia? E se ela existe, ela é uma nova grande estratégia ou, enfim, a gente vê mais traços de continuidade em relação aos governos anteriores, pensando em política de governo e de Estado, as diferenças entre republicanos e democratas? O governo Joe Biden foi eleito e tomou posse com alguns objetivos muito bem delineados, muito bem claros, né? Um era recompor a aliança ocidental. O Donald Trump teve uma relação difícil com a OTAN, se não mesmo de desprezo para com a OTAN. Na ótica do Donald Trump, os Estados Unidos financiavam o sistema de defesa da Europa e os europeus se aproveitaram disso, fortaleceram a sua economia. E quem pagou o preço foram os Estados Unidos. Então, Trump exigia que a OTAN, os europeus da OTAN, fizessem investimentos, né, compatíveis com a importância que davam ao sistema de defesa. O Joe Biden assumiu com o compromisso de recompor essa aliança, fortalecer a chamada Aliança Atlântica, recuperar
a relação dos Estados Unidos com a OTAN. Isso foi um objetivo, claro. O outro objetivo foi retirar o que restava das tropas norte-americanas no Afeganistão. Esse era um objetivo de campanha, uma vez que a guerra, a presença, né, militar dos Estados Unidos no Afeganistão havia perdido completamente o sentido, né? Os Estados Unidos intervieram no Afeganistão com o intuito declarado de transformar o Afeganistão numa democracia, né? E, evidentemente, que não conseguiu, e por mais tempo que ficasse, não conseguiria. Portanto, o Joe Biden resolveu retirar as tropas do Vietnã. E o fez de uma maneira precipitada, fez de uma maneira atabalhoada, né, que mais o desprestigiou do que o beneficiou. E o terceiro ponto importante de campanha, da grande estratégia, é recolocar a competição dos Estados Unidos com a China num outro patamar diferente daquele posto pelo Donald Trump. Eram esses três itens, né, foram assim os mais destacados, né, na estratégia do Joe Biden. E, internamente, fortalecer a economia, né? Internamente, porque não basta criticar os chineses com as práticas comercialmente ilegais dos chineses, é necessário, né, fazer com que a economia corresponda a isso, uma vez que os chineses, pode-se dizer, estão liderando a corrida tecnológica, né? E isso é fundamental em se tratando das grandes potências com aspirações hegemônicas, né? Portanto, ele chegou à presidência com esse objetivo de fazer uma concorrência mais eficaz à China, o que, em outras palavras, significa neutralizar a China, isolar a China, né? No entanto, não tem conseguido, porque os chineses também estão preparados para isso. Então, essa seria a grande estratégia do Joe Biden: fortalecer a economia nacional com pesados investimentos, com protecionismo. É bom destacar isso, né? Porque, muito embora seja um candidato, um presidente eleito pelo Partido Democrata, que anuncia para o mundo a importância do livre mercado, porém, internamente, né, tem uma prática contrária, uma prática diferente, que é do protecionismo, fazendo tudo para fortalecer o poder nacional e tentar se recolocar como liderança, pelo menos no mundo ocidental, para, de uma maneira conjunta, com o restante do mundo ocidental, enfrentar essa competição com a China. Você mencionou, enfim, o conflito que agora ocupa, né, todos nós analistas, que é a guerra na Ucrânia, e aí isso exerce nos Estados Unidos, domesticamente, um elemento de pressão sobre Biden, objetivamente falando. Que forças estão se articulando ou se rearticulando no debate doméstico, né, dessa grande estratégia? Assim, tem um debate por uma política mais de restraint, né, assim, de recolhimento ou de continuar avançando. Qual é o movimento que você vê que tem prevalecido nesse debate doméstico? Eu penso que o medidor indicado, né, para responder essa questão, né, são os prognósticos para as eleições legislativas que se aproximam, né? E em todos os prognósticos, né, eles atribuem vantagem ao Partido Republicano,
né? Muito provavelmente o governo Biden vai perder a maioria na Câmara dos Representantes e é possível também, muito possível, que perca no Senado, né? Mas O isso é um que movimento histórico, né? Isso costuma é, acontecer, né? O partido que é o da oposição, em geral, ele se beneficia, assim, ele tem um desempenho melhor nas midterms do que o partido da situação. Você acha não, o que acontece com é o a crise da seguinte, Ucrânia isso se agravou? o que acontece, esse é o chamado check and balance do sistema político norte-americano, não é? Os eleitores, quando elegem um presidente, eles não dão exatamente um cheque em branco. O presidente governa sob condições. E quais condições são essas? São as eleições legislativas de meio de mandato, em que se renovam uma parte da cadeira do Congresso. O presidente que agrada, o presidente que tem prestígio, o presidente que está atendendo, vamos assim dizer, as expectativas, as necessidades da sociedade norte-americana, ele então, obtém a maioria, ou reafirma, confirma a sua maioria no Congresso e segue fazendo aquilo que todos estão considerando positivo, né? No entanto, quando o presidente não cumpre as suas promessas, as coisas dão errado, é a oportunidade para a, a oposição, né, tomar a maioria no Congresso e, vamos dizer, impedir que ele continue fazendo o que não deve. É uma forma de freá-lo, né? Uma vez que, para aprovar os seus projetos, ele terá que negociar, né, com muito boa vontade com a maioria oposicionista do Congresso, né? Então, esse é o check and balance. E os prognósticos, né, das eleições, como eu disse anteriormente, dão vitória dos republicanos, o que significa que o prestígio dele está baixo, né? Algumas coisas não funcionaram. Por exemplo, A injeção econômica não funcionou. Se atribui a isso a forma inadequada com que ele abordou a questão da pandemia. E outra coisa é também a guerra da Ucrânia, porque, embora os Estados Unidos tenham empurrado a Ucrânia para essa guerra, não é o momento aqui para não, desfiar essa tese, você mas pode desenvolver. penso que os olhares mais críticos não vão discordar de mim, né? Então, os Estados Unidos empurraram a Ucrânia para a guerra numa tentativa de isolar a Rússia e criar dificuldades, né, para a Rússia no seu relacionamento com a China. Seria uma forma assim de comprometer a aliança da Rússia com a China, mas só que deu tudo errado, né? Deu tudo errado porque a Rússia, né, contra-atacou, não aceitou a provocação, né, e está usando a arma que tem, quer dizer, além do arsenal nuclear, que não dá para usar, né, está usando a arma do petróleo e do gás. E isso está revertendo contra os Estados Unidos. Portanto, nós temos hoje, nos Estados Unidos, uma inflação, né, elevadíssima, como há muitos anos, há décadas não se via, e com o preço dos combustíveis muito elevados, né, e também, né, mostrando que aquela promessa de uma energia alternativa, livre dos combustíveis fósseis, ela foi fantasiosa. Que embora quase todo mundo entende, né, que os combustíveis fósseis criem problemas ambientais, hoje ninguém duvida mais disso, mas a mudança, a transição de um padrão para o outro, isso vai levar muito tempo, né? E a guerra da Ucrânia veio mostrar isso.
os russos estão pressionando, né, contingencionando, elevando o preço e exigindo pagamento em rublos. E o pior, a Europa vai ter que ceder. Vai ter que ceder, senão, como disse o primeiro-ministro, o ministro italiano, né? O que vocês querem? Né? Querem derrotar a Rússia ou querem o ar-condicionado? As duas coisas não vai poder. Né? Então, enfim, a estratégia do Biden não está dando certo. A China não se moveu, se apresenta como a grande vencedora disso, porque ganhou sem se mexer, né? Sem fazer nenhum gesto espetacular, e a economia, que era o núcleo, né, do programa do Biden, não está funcionando. Inflação, desemprego e poucas perspectivas, e mais, né? Segundo os especialistas, segundo os estudiosos da economia norte-americanos, especialistas, se avizinha aí uma recessão, né? Portanto, está dando tudo errado para o Joe Biden. Qual a margem de manobra que tem nesse momento, se é que existe? Ele está procurando atender aquele setor do Partido Democrata que não se conformava com o pacifismo do Trump. Porque o Trump, por todas as críticas que se pode fazer a ele, né, e são muitas, né, o Trump não fez guerra. Isso era um problema para o complexo industrial militar. O Biden veio corrigir isso. Né? Ele está vendendo armas como nunca para a Ucrânia. Né? Não pode participar diretamente da guerra, mas está fazendo o possível para que a Ucrânia gaste até o seu último centavo com o material de guerra nos Estados Unidos. Né? Então, ele está atendendo esse setor, mas está desagradando outros setores dentro do próprio Partido Democrata, chamada esquerda democrata, que não se conforma, né, com os problemas econômicos, com a inflação e, sobretudo, com a renúncia ao programa de proteção ambiental. Né? Então, isso está causando problemas para ele, porque o problema de se eleger procurando atender, né, esses setores assim muito específicos, né? Lobbies, no caso ambiental não é propriamente um lobby, mas é uma fatia importante, né, do pensamento da sociedade. Né? Então, se eleger prometendo, né, satisfazer esses setores, isso é um problema, porque quando não se consegue atender esses setores, tudo mais pode dar certo, mas esses setores não estão interessados em tudo mais, estão interessados no meio ambiente, você está entendendo? Então, ele ficou está numa situação difícil com esses setores. Portanto, ele está muito enfraquecido. E se ele perder a maioria das duas casas, aí a situação fica ainda mais difícil, porque os republicanos farão tudo para dificultar o seu governo e o que se traduz no seguinte, né? Pavimentar o caminho para o retorno do Donald Trump. Então, sim, além de uma margem de manobra muito reduzida, dá para a gente dizer que não há uma grande inflexão, uma inflexão significativa na grande estratégia, né? Assim, não, porque não há espaço. Né? Não há espaço. A China cresceu muito e os chineses elevaram muito o patamar das necessidades estratégicas, formaram alianças e os norte-americanos foram perdendo espaço. E para atender essa necessidade que eles sentem de recuperar
a hegemonia, eles foram perdendo aliados. Né? Um aliado histórico como a Arábia Saudita hoje está muito mais próximo da China do que dos Estados Unidos. Né? Esse é um problema sério. Mesmo os europeus. Um país que poderia estar vendendo petróleo e contribuindo para baixar os preços foi isolado pelos Estados Unidos, que é o Irã. Né? Então, os Estados Unidos foram criando problemas para eles próprios. Né? Despejaram grande quantidade, prometem despejar grande quantidade do petróleo de xisto e do gás, mas acontece que as quantidades têm baixado, não é? Elas têm se reduziram, né? E não conseguem atender às necessidades globais. Não é? Então, os Estados Unidos estão assim se enredando nos seus próprios problemas, o que dá uma vantagem aos republicanos do Trump, não é? Porque a estratégia do Trump foi de abandonar a ideia de hegemonia. O Trump sempre colocou que lutar pela hegemonia dispersa recursos. Muito caro. Gasta-se muito dinheiro com isso. Não é? E ele procurou se voltar para atender os eleitores norte-americanos. Uma política nacionalista. Não é? Aquela política anti-imigração que choca todo mundo, vai contra a ideia de defesa dos direitos humanos, mas o compromisso do Trump, como ele diz, é com o cidadão norte-americano, não é com os demais. Não é? Então, a política do Trump foi muito mais de fortalecer a economia, a sociedade, o Estado norte-americano, do que disputar a hegemonia, porque isso expõe os Estados Unidos. E já não há mais condição no mundo de hoje de os Estados Unidos atenderem, né, a todas as necessidades globais. Não consegue mais controlar, haja vista a posição de muitos países da América Latina que têm ficado neutros na questão da guerra da Ucrânia, a começar pelo Brasil. O próprio Brasil. Dizer que é um capítulo à parte. Né? É um capítulo à parte, mas, seja como for, né? Por querer ou sem querer, não se sabe bem, mas o fato é que os Estados Unidos já não conseguem mais organizar a região de modo que ela haja de maneira uníssona, né, para atender os interesses norte-americanos. Já não consegue isso. Nós temos hoje, na prática, uma multipolaridade e os interesses são muito fluidos. Não é? Não são slogans, né? O ser anti-russo, tudo muito bem, vamos ser anti-russos, vamos cancelar os cursos sobre Dostoiévski, vamos impedir que os bailarinos russos subam ao palco, mas a questão é a seguinte: se continuar a fazer isso, não vai ter gás, não vai ter petróleo. Portanto, veja, isso é uma situação completamente diferente, o que, de certa forma, nos faz até lembrar lá os anos 70, com a crise do petróleo, né? Após a guerra do Yom Kippur e depois com a revolução dos ayatolás e a guerra Irã-Iraque. Né? Houve um choque desse. Nós estamos vivenciando uma coisa parecida num mundo ainda mais complexo do que aquele. Bom, a gente está chegando ao final do programa e desse episódio. Eu queria saber se você tem alguma indicação de leitura, site, enfim, ligado a esse assunto, grande estratégia, ou outra coisa que você ache relevante. Se você ainda, enfim, tem alguma coisa que a gente deva ficar mais atento nessa temática. Antes de você falar, eu queria já fazer um merchan, né, fazer uma publi.
do dicionário, né, que a gente sempre dá essa força para o ex-orientador, seu dicionário de relações internacionais, uso muito com os meus alunos, e estou esperando a nova edição, queria já fazer essa reclamação ao vivo, Brasil. Então, suas indicações e que a gente pode ficar atento. Olha, Tatiana, a questão é a seguinte, os livros de análise de política internacional, né, eles muito rapidamente se tornam obsoletos, né? E, da mesma forma, é muito difícil você indicar um livro para que a pessoa leia e entenda o que está acontecendo, né? Os acontecimentos são muito dinâmicos, né? Por isso, eu penso o seguinte, é importante formar uma visão teórica, né, das relações internacionais. Para isso, há o livro do Luiz Alberto Muniz Bandeira. A Desordem Mundial. Isso, exatamente. A Desordem, né? Ele é um livro importante porque ele organiza uma visão teórica que permite o entendimento desses desdobramentos. Não é uma análise do que está acontecendo, mas, né, em virtude da maneira como ele apresenta as questões, né, facilita muito o entendimento. No mais, né, há dois sites que eu frequento muito, né, que é o Real Clear. Esse site ele é um site que ele diariamente reúne todas as matérias de política mundial publicadas nos jornais norte-americanos. Então, ali nós temos a leitura dele é importante porque nós temos ali a maneira como os americanos veem, como os norte-americanos veem, como eles analisam, como eles criticam, né? E numa visão crítica, né, o site de Oriental Review, que aí nós temos uma visão, né, dos russos, dos indianos, né, que aí tem uma visão bem crítica, diferente dos americanos. Aí nós temos os dois lados. Não dá só para ler os críticos, porque é importante saber o que os americanos pensam, como eles criticam, o que eles propõem, e também não dá para ficar só com os norte-americanos. É importante ver como os outros percebem isso. Então, eu acho que uma leitura, né, regular desses dois sites permitem um acompanhamento razoável. E o livro do meu querido amigo, já falecido, Luiz Alberto Muniz Bandeira, né, nos dá uma arquitetura teórica a partir da qual é possível, então, ir preenchendo com o que acontece. E antes dele tem a Segunda Guerra Fria, que o Clube de Leitura dos Estados Unidos, que eu coordeno junto com o professor Rafael Seabra, a gente vai começar a leitura dele agora, dia 6 de muito maio. bem. Então, e aí depois o Desordem Mundial. Foi ótimo. Esquecer. Foi ótimo, já, né, o pessoal que assiste o diálogo já ganhou uma orientação, né, sempre lendo os críticos e lendo também o discurso oficial, né, nunca lendo só um lado e outro. Agradeço, Williams, a sua presença, sempre atendendo os meus chamados urgentes ou não urgentes, longo companheiro de trajetória, como eu disse no início. Bom, agradeço também a você que acompanha a gente até aqui, e se você curtiu esse episódio, compartilhe com seus amigos. Até a próxima!